sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças mais conhecidas foi a que Deus fez com Abraão. Ele deixou de ser humilhado e passou a ser exaltado. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor, E farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. uma nação, Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade. A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real. Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? O segredo é esse, é você fazer uma aliança com Deus. Quando nós fazemos uma aliança com Ele, é como se nós estivéssemos andando de mãos dadas com Deus. Você vê muitas pessoas lutando, pessoas se esforçando, pessoas dando tudo de si, mas, infelizmente, não veem o resultado, não conseguem ver uma resposta. É muito esforço, muita força de vontade, muito estudo, mas pouco resultado. Por quê? As pessoas mudam de cidade,
mudam até mesmo de profissão, estudam mais, se esforçam mais, trabalham cada vez mais, mas infelizmente o resultado é cada vez menor. Será que tem alguma coisa a ver com o espiritual? Será que basta apenas continuar trabalhando muito para ver o resultado? Nós estamos agora começando o programa Prosperidade com Deus e aqui tratamos deste assunto, como prosperar, como realmente encontrar, ter a saída, a solução para os seus problemas quando nós nos voltamos para Deus. Se você precisa de uma resposta, fique com a gente, porque até o final desse programa você vai ter casos de pessoas que mudaram suas vidas. No final do programa, um momento muito especial, o momento da oração, juntamente com o nosso amigo Bispo Sérgio Mota, que está aqui nos estúdios, e tudo isso para abençoar você que não pode mais esperar. Nós vamos esse breve intervalo e ao retornarmos, você vai saber o que fazer para assim ter uma aliança com Deus. Começar nem sempre é o mais difícil. Querer não é o mesmo que conseguir. Muitos começam cheios de sonhos, poucos chegam ao fim com resultados. No meio do caminho surgem desânimo, dívidas, ansiedade, frustração, portas fechadas. E então muitos param. Param de lutar, param de crer, param de insistir. E o resultado é sempre o mesmo: retrocesso financeiro, perdas, falências, traumas, escassez. Mas a sua história não precisa terminar assim. Quando você se volta para Deus e firma com Ele uma aliança, Deus se volta para você e muda a sua realidade. Ele quebra ciclos de perdas, destrava portas e reescreve a sua história financeira. Participe da segunda-feira da volta, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus. O que acontece muitas vezes, como nós falamos desde o início deste programa, é muito esforço e pouco resultado. E os testemunhos que nós mostramos aqui no decorrer da programação mostram o contrário. Pessoas que outrora trabalhavam muito e tinham poucos resultados, continuaram trabalhando, continuaram lutando, mas agora os resultados são outros, são maiores e melhores. Tudo porque fizeram uma aliança. Muitas pessoas, como você vê, continuaram até no mesmo emprego, mas começaram a prosperar. E a diferença sempre está na aliança. Aqui comigo nos estúdios o pastor Igor, pastor que também realiza as reuniões nas segundas-feiras aqui na Catedral. E pastor Igor, nós vemos a diferença de ter uma aliança com Deus e não ter. São as mesmas pessoas, o mesmo trabalho, só que agora com aliança, tendo assim um resultado diferente. Bom dia. Bom dia, pastor David, bom dia a você que nos acompanha. Exatamente. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus passa a guiar você, dirigir, proteger, defender. Ele te dá ideia, Ele te dá sabedoria para você vencer todas as situações. Sem essa aliança com Deus, então é muito esforço, pouco resultado e às vezes até resultados negativos. É pior do que não ter nem resultado mesmo, é ainda ter um resultado negativo, que faz muitas pessoas andar para trás. É a famosa história, né? Um passo para frente e 2, 3, o restante dos passos para trás. Por isso que nós falamos que é prosperidade com Deus. Não é com o homem, não é com a igreja, não é a troca de religião, mas é a troca de vida. E é isso que você vai acompanhar agora. Essa história é a prova que funciona. Se tem aliança com Deus, tem mudança de vida. Meu nome é Leila, eu sou empresária, sou aqui do ramo de pet shop, né? Mas antes de eu fazer a aliança com Deus, não era assim, era bem diferente. Eu vinha de uma família com muitas dificuldades, desde pequena a gente não tinha recursos, né? Meus pais eram bem limitados
E eu já fui crescendo com essa ideia de limitação, né? Aí eu comecei muito cedo a trabalhar, mas eu não conseguia parar em emprego nenhum. Era tudo muito difícil, assim. Quando eu estava engrenando, vinha muitas turbulências e a gente acabava perdendo o trabalho. Eu nunca fechava um ano. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu não conseguia virar um ano de contrato. E daí eu era demitida, enfim, despedida. E eu tinha muitas dificuldades, daí veio o nascimento de uma filha, a gente morava de favor, eu e meu esposo. E às vezes não tinha dinheiro nem para comprar as coisas direito, faltava as coisas em casa pra gente, faltava para ela, era bem triste mesmo. Aí eu conheci as reuniões, né? Eu comecei a frequentar, mas até então ainda não tinha impacto com Deus. Só que Deus foi prosperando, a minha vida começou a mudar, consegui trabalhos melhores, entrei para a faculdade, daí comecei a estudar, né, fazer administração e comecei a melhorar, subi de cargo, então estabilizei ali. Eu já tinha crescido, estava com um cargo bom, mas ainda não estava satisfeita. Aí fiz uma aliança com Deus, comecei a frequentar segundas-feiras. E eu buscando uma ideia, que eu queria abrir uma empresa, ver o que vai ser. E foi tão lindo assim, porque cada reunião Deus dava uma parte que a gente precisava. Aí veio numa reunião pet shop. Eu que não acreditei, porque eu tinha medo de animais, né? Tinha noção nenhuma de como cuidar de animais, muito menos de pegar um cachorrinho no colo estranho e dar banho, ou tosar, ou trazer para as consultas, enfim. Mas eu acreditei, eu disse, bom, eu vou ver o curso. Mas não tinha o nome ainda, não tinha o recurso, não tinha nada. Só a fé mesmo, e eu já fazendo o curso. E daí eu criei o projeto, por ter feito a administração, sabia como projetar, né? Criamos o projeto da empresa, criamos tudo que a gente queria pôr, né? Tudo. Fizemos o projeto de montar a empresa, mas não tínhamos recurso. E me formei no curso e comecei a trabalhar na área para realmente ter aquela... Quando chegasse a hora de entrar para a empresa, eu já estava apto para fazer tudo, né? Aí eu estava pesquisando e tinha essa pet shop à venda, né? E daí eu vi que já tinha um bom tempo que eles estavam tentando vender, não conseguia. E a gente entrou em contato com a antiga proprietária para saber o custo, como que fazia. Ela queria um valor bem alto, né? Nós não tínhamos condições de comprar. Então veio aquela coisa de usar a fé mesmo, o impulso da fé, senão vamos fazer uma proposta parcelada. E a princípio a gente achou que não ia dar certo, né? Mas Deus tinha escolhido mesmo para a gente administrar, foi Ele que nos colocou na mão, porque foi num pleno domingo, ela mandou a resposta que aceitaria e a gente tomou posse. Ela veio com os clientes, não estava ainda como deveria, né? Ela estava muito limitada, em torno de 50, 60 clientes, talvez um pouco mais, mas hoje a gente está com 600 e poucos clientes já. Os animaizinhos amam vir aqui, é sempre uma festa para nós, cada dia é um aprendizado, mas a gente está aqui para glorificar o nome de Deus, para cumprir a nossa parte da aliança com Ele, né? E Ele tem honrado. Hoje a gente tem o nosso carro, acabei de
dar uma moto para minha filha, que ela queria muito, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, então foi o nosso presente para ela. A gente já comprou outra moto para o meu esposo, a gente está trocando apartamentos também, está indo para um maior. Então tudo está fluindo, tudo está sendo abençoado. A gente vê a mudança, a diferença do nosso antes, do nosso início para agora. Não tem como não dizer que foi Deus, né? Sem aliança, eu acho que não existiria a Pet Animais, não poderia falar. Não poderia falar de nada, de nenhuma mudança, porque é só tendo uma aliança com Deus mesmo. Não disse para você que funciona? Aí está a diferença. Antes, sem aliança, agora com aliança. E não para por aí. Os resultados são muitos. Falta tempo para nós mostrarmos tudo o que está acontecendo. Mas ainda vamos mostrar para você mais um resultado no altar, o que aconteceu antes e depois de uma aliança com Deus. Seu nome? Rafael. Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Cheguei aqui cheio de dívidas, viciado, depressivo e nada dava certo para mim. Tudo que eu conquistava, eu entregava para os vícios, né? Então, emprego nenhum parava, porque eu já começava a mentir na empresa, enganava os outros, roubava. Para sustentar o vício? Para sustentar o vício, porque é um fundo de poços. Você vai entrando no buraco e não consegue sair. É que nem o senhor falou aqui, começa a fazer coisa errada sem pensar. Então, eu recebia no dia 5, no dia 6 não tinha mais nada. Qual foi o pior momento para você, o que mais marcou de humilhação? Quando eu fiquei sem luz e só tinha arroz para comer e não tinha dinheiro para nada. Eu vinha para cá de carona, dependia dos outros. E O que mudou depois da aliança? eu fiquei aqui 2 anos esquentando o banco, então não ia para frente. Eu não queria obedecer, dormia, então nada dava certo. Dormia no culto? Dormia, não conseguia ficar acordado. Na época da minha namorada, ela ficava cutucando assim, acorda, acorda. E era um negócio forte, que não conseguia ficar acordado. Os dorminhocos aí, tá? Pega o exemplo. Aí, o primeiro dia que eu decidi obedecer, levar a aliança a sério, aí mudou. Primeiro mudou por dentro, né? A prosperidade começou dentro. Já saí aqui com paz, com visão. Na primeira semana consegui um trabalho, depois comecei a trabalhar por conta, bispo, meu próprio negócio. O que eu ganhava por mês, comecei a ganhar por semana. O que eu ganhava por semana, aí comecei a trabalhar com outra visão, ganhava por venda. Então aí foi cada vez melhor. E hoje? Hoje estou com 2 empresas, abri uma empresa online na pandemia. Essa empresa online alcança Alemanha, Estados Unidos. Eu trouxe pessoal da Alemanha para cá. A pessoa manda Pix para mim, nem sabe quem eu sou. Eu falo, meu Deus do céu, onde Deus me colocou? Então, eu gero confiança, né? Antes eu não tinha confiança de ninguém. Hoje, eu tenho confiança. Fecho um negócio fora do Brasil e eu tenho uma empresa física que é de segurança eletrônica. E tá arrebentando. Conquistei 2 carros, um para mim, para minha esposa, uma casa. A gente viaja, come, sai, passeia para onde quer. Largou a mentira, o vício? Larguei tudo. Quando eu decidi obedecer, o vício foi a primeira coisa que foi embora. Não menti, não enganei, não roubei mais ninguém. Hoje eu ponho força no altar certo, né? Antes era para coisa errada, hoje eu faço tudo para Deus. Arrebentou. Deus abençoe. Tudo que nós mostramos aqui é para provar para você que tem jeito, que por mais difícil que esteja a sua vida, por mais que você se encontre perdido, desorientado, tem jeito. A diferença foi a aliança. Pastor Igor, essas pessoas têm que entender. São as mesmas pessoas lutando, os mesmos trabalhos, mas com uma aliança. E tudo isso fez a diferença. E é o que tem que acontecer também na sua vida. Então não fique só acompanhando o programa, não. Chegue nessa segunda-feira aqui na nossa catedral. Nós vamos ajudar você a mudar a condição da sua vida, uma vez que você receber gratuitamente a nova aliança. E nesta segunda-feira, o senhor pode falar os horários e o endereço que essa pessoa pode procurar ajuda? Olha, você pode vir às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 19h30. Qualquer um dos horários. Nós não temos um horário principal. O horário principal é o que você vier. O nosso endereço é esse, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Não precisa ser membro da Universal ou evangélico para participar. Seja membro ou não,
Todos serão bem-vindos nesta segunda-feira e na oportunidade você vai receber uma aliança como essa, escrito em hebraico, aliança com Deus, um pacto com Deus para 2026. E falando em aliança, em pacto, Bispo Sérgio Mota, agora eu convido o Senhor para interceder por todas as pessoas que precisam de uma oração. Graças a Deus que nos dá forças para viver e vencer. Momento chegou da oração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos. Oramos por todos aqueles que estão ligados, meu Pai, sintonizados, meu Deus, e que precisam de um milagre. Precisam, meu Pai, que as portas se abram. Precisam, meu Deus, de saúde. Leva a cura, meu Deus, aquele que está doente. Leva, meu Deus, a união neste lar. Meu Deus, aonde há briga entre o marido e a esposa, não há entendimento entre pais e filhos, há uma confusão, uma perturbação, uma energia do mal. E eu quero determinar na autoridade do teu nome que haja, meu Pai, luz, que haja, meu Pai, a manifestação do teu poder, que em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Pai, todos sejam iluminados, abençoados. Meu Pai, repreenda todo mal, que essa família esteja no teu abrigo, no teu esconderijo. Livra, meu Pai, de toda a obra de inveja, de toda a cilada das trevas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele abençoe o teu lar, os teus filhos, os teus netos, o teu casamento. Que Deus toque neste lar, que não falte o pão nosso de cada dia. Que as portas do emprego se abram. Que Deus te ilumine e te abençoe hoje e para todo sempre. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a esse Deus vivo, poderoso, que nos dá forças para viver e vencer. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Sempre que nós terminarmos a reunião, a oração, você pode beber o copo com água. Beba o copo com água e procure, como eu falei, a Igreja Universal próxima da sua casa. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus abençoe a todos e até a próxima. É com o senhor, pastor. Obrigado, bispo. Deus abençoe o senhor, sua família também. É claro que não precisa esperar até segunda-feira. Hoje mesmo você pode procurar uma Universal para a solução dos seus problemas. E quero dizer também que neste final de semana estaremos realizando um evento muito especial. O domingo do Está Escrito. Por maior que seja o teu problema, por maior que seja a tua luta, há uma palavra, há uma promessa na Bíblia para vencer esse problema, essa situação. Por isso, neste domingo, nós pedimos, inclusive, especialmente 9h30 da manhã, que você traga a sua Bíblia, ou escrito num pedaço de papel, o seu problema. Deixo você com esse convite. Deus abençoe a todos. Te esperamos na Universal. Nas relações humanas, quando algo está escrito, aquilo prevalece. Num contrato, vale mais que palavras. Num tribunal, pesa mais que testemunhos. Agora, imagine aquilo que Deus escreveu. Para cada situação da vida, existe na Bíblia pelo menos uma promessa registrada ali por Deus. Apelar para o que está escrito é mais que um pedido, é apresentar o contrato que Ele mesmo assinou. Neste domingo, 15 de março, o domingo do Está Escrito, traga sua Bíblia, encontre a promessa que responde ao seu problema e traga por escrito. Vamos clamar pelo cumprimento da palavra que não pode ser anulada. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar